Conforme já conversamos na aula 4, existem as decisões impulsivas e analisadas. As impulsivas são guiadas pela nossa necessidade de autoproteção. São rápidas e instintivas. Essas são emocionais. E as analisadas são guiadas pela coleta de informações, a análise dos prós e contras, que são as racionais. A razão e a emoção são fatores que envolvem a nossa tomada de decisão. Mas mais do que reconhecer esses dois tipos, é necessário que haja um casamento entre razão e emoção, para que juntos formem um grande fator de decisão. A razão precisa de tempo, informações e argumentações para a tomada de decisão. Já a emoção precisa sentir, perceber algo intangível, desenvolver sentimentos positivos ou negativos. Imagine como pode ser poderosa uma decisão tomada a partir da emoção, mas também da razão. Uma confirmando a outra. A decisão fica muito bem embasada, firmada em pilares fundamentais. O diferencial deste fator razão e emoção é fortalecer cada um para que trabalhem juntos em seu favor, para que a sua decisão seja a mais assertiva possível. Mas como? Como fortalecer as emoções e a razão? Primeiro, vamos falar da emoção. Muitas vezes não entendemos as emoções porque não as conhecemos. Então, quando alguém pergunta o que você sentiu ou o que você está sentindo, não sabemos responder porque não conhecemos as emoções. A Roseta das Emoções de Plutchik é uma das teorias sobre emoções que nos ajuda muito. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre emoções, ampliando nosso vocabulário e principalmente ampliando nossa possibilidade de controle sobre as emoções. Vamos lá. Esta é a Roseta ou Roda das Emoções de Plutchik. Plutchik, psicólogo, desenvolveu essa visão de emoções em 1980 e aqui ele fala o seguinte: existem 8 emoções básicas que são essas que estão aqui. A alegria, a confiança, o medo, a surpresa, a tristeza, o nojo, ou em algumas traduções repulsa, a irritação, ou em algumas traduções a raiva e a antecipação. E ele define que essas emoções elas têm também os seus opostos. Então, a alegria é oposto à tristeza, a surpresa é oposto à antecipação, a confiança é oposto à repulsa ou ao nojo e a irritação é oposto ao medo. Essas são as 8 emoções básicas. Quando essas emoções básicas elas ficam intensas, elas vão para esse círculo aqui que ela é mais forte, a cor. Então nós teremos aqui o nojo ou a repulsa, ela fica uma repugnância. Quando a raiva ou a irritação fica mais intensa, ela vai para ira. Quando a antecipação fica mais intensa, ela vai para vigilância. Quando a alegria fica mais intensa, ela vai para estasia. Quando a confiança fica mais intensa, vai para admiração. Quando o medo fica mais intenso, vai para o terror. E quando a surpresa fica mais intensa, vai para assombro. E quando a tristeza fica mais intensa, vai para angústia. Então, as 8 emoções básicas dão origem às 8 emoções mais intensas delas, que ficam mais fortes. E aí, também, as 8 emoções, elas podem ser mais brandas. Então, quando elas são mais brandas, elas vão para esse nível aqui. Veja que a cor é mais clarinha também. Então, 8 emoções básicas, o nojo, a repulsa, ele fica mais brando, o tédio. A raiva ou a irritação fica mais brando fica aborrecimento. A antecipação mais branda fica interesse. A alegria mais branda fica serenidade. A confiança mais branda fica aprovação. O medo mais brando, a apreensão. A surpresa mais branda, a distração. E a tristeza mais branda, o pensativo, a reflexão. Então, as emoções básicas estão aqui. Elas podem ser mais brandas ou elas podem ser mais intensas. Esse é o conceito. Plutchik também defendeu a seguinte ideia, que uma vez que eu tenho uma emoção e eu faça par com ela,
com a que está do lado, então a alegria, com a confiança, ela vai surgir um sentimento de amor. A confiança fazendo par com o medo, mais o medo, vai ser o sentimento de submissão. O medo mais a surpresa surge a intimidação. A emoção surpresa com a emoção tristeza vai trazer o sentimento de desaprovação. A tristeza mais o nojo vai dar o sentimento de remorso. O nojo mais a irritação vai dar o sentimento de menosprezo. A irritação mais a antecipação vai dar a agressividade. A antecipação mais a alegria, o otimismo. Então vão surgindo sentimentos quando eles fazem par. Mas eles não fazem par somente com o sentimento que está do lado. Ele pode fazer par também com o outro sentimento que está a 2 pétalas ou a 3 pétalas de distância. Então, a alegria mais o medo, ele vai trazer um outro sentimento. A alegria mais a surpresa vai trazer um outro sentimento. Então, nós entendemos que tem várias combinações aqui que vão dar surgimento ao sentimento. O que nós precisamos entender e como nós precisamos usar? Se eu estou num grau de tristeza aqui, eu preciso olhar se eu posso abrandar isso ou se eu vou deixar isso ficar mais intenso. Eu posso cuidar da minha emoção para que ela não fique tão intensa. Quando nós estamos numa parte de admiração muito grande, precisamos entender como essa admiração começou. Essa admiração começa com a aprovação. Então, se eu quero desenvolver nos meus filhos uma admiração, a primeira coisa que eu preciso começar a trabalhar é na aprovação, para que haja uma confiança, para que haja uma admiração. Quando eu começo a perceber que as pessoas estão muito submissas dentro de uma equipe de trabalho, eu preciso ver até que ponto eu estou trazendo esse terror, esse medo, até que ponto eu estou trazendo uma apreensão para o ambiente de trabalho, para a minha equipe. Quando eu percebo que as pessoas estão ficando muito ansiosas, então a ansiedade é a antecipação mais o medo. Então, se as pessoas estão ficando muito ansiosas, qual é o real motivo do medo? Então, essa roseta nos ajuda a pensar nas nossas emoções e como nós podemos aprender a andar por elas, a navegar entre elas, para que eu possa, por exemplo, eu quero estar alegre, eu preciso às vezes desenvolver uma serenidade no ambiente de trabalho, sem perder a alegria, sem ficar extasiada, mas uma emoção branda, mais branda, que é a serenidade. Isso aqui é algo para ser testado por você, para ser desenvolvido, para ser percebido. Qual a emoção que eu estou sentindo agora? Qual é o sentimento que eu estou alimentando a partir dessas emoções? Espero que tenha sido útil para você conhecer essas emoções e esses sentimentos e que você aplique da melhor maneira no seu dia a dia. Já a razão precisa ser fortalecida com coleta e análise de dados. Aqui o fundamental é investigar e perguntar. Uma boa metodologia é a dos 5 porquês. Faça pelo menos 5 perguntas em cada situação para descobrir a razão da questão a ser decidida. Vou dar um exemplo. Decidir uma mudança de emprego. Por que eu devo mudar de emprego? Primeiro, por quê? Porque quero ganhar mais. Por que você quer ganhar mais? Porque quero ter uma tranquilidade financeira. Por que você quer ter tranquilidade financeira? Porque eu quero comprar coisas para mim e para minha família sem preocupação. Por que você compra coisas para sua família e para você preocupada? Porque tenho receio de não conseguir pagar. Por que você tem receio de não pagar as suas compras? Porque eu não sei adequar minhas despesas ao meu salário. As conclusões nesse exemplo seriam: não sei gerenciar minhas finanças. Se eu mudar de emprego e ganhar mais, o problema será resolvido ou eu continuarei a precisar de mais dinheiro por não saber gerenciar minhas finanças? Portanto, a decisão a ser tomada nesse caso é: vou aprender
a gerenciar melhor as minhas finanças, mudando ou não de. Este método lembra uma criança de 4 anos, que faz vários porquês, tentando descobrir as coisas. Aqui é a mesma intenção, ser curioso por descobertas, sem presunções ou deduções óbvias. Apenas perguntar para descobrir. No entanto, essa é uma metodologia para descobrir a real questão a ser decidida. Mas nosso foco aqui é desenvolvimento pessoal. Por isso, além do método acima, que é muito útil, quero apresentar uma ferramenta que ajuda você a perceber quais são seus recursos pessoais diante de uma decisão, de uma maneira mais racional. Vamos então conhecer a ferramenta de estratégia SWOT ou FOFA. Esta é a matriz do SWOT ou FOFA. É uma ferramenta muito usada em planejamento estratégico e também em tomada de decisão. Então, nós vamos ajudar você na sua tomada de decisão, analisando os seus pontos fortes, as suas fraquezas, as suas ameaças, as suas oportunidades. Vamos lá. Fortaleza. Aqui nós vamos pensar sobre quais as fortalezas nós temos, quais são os pontos fortes que nós temos diante de uma tomada de decisão. Então, a primeira pergunta é: o que você faz bem? Alguns exemplos. Eu peso bem os prós e os contras, eu chamo a minha responsabilidade, ou eu sou calmo quando eu tomo decisão. Quais fortalezas os outros lhe atribuem? O que as outras pessoas lhe elogiam? A pessoa foi elogiada pela calma que ela teve diante de uma tomada de decisão tão difícil, ou pela rapidez com que ela decidiu, ou ainda pela segurança que ela passou para toda a equipe. Para quais recursos você apela diante de uma tomada de decisão? Eu apelo para o meu network. Se eu tenho uma situação que preciso tomar decisão, eu apelo para o meu network. É importante ter pessoas que saibam e entendam a situação que eu vivo. Eu apelo para Deus. Chega numa decisão, eu preciso realmente de oração, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter uma direção de Deus. O meu recurso são os conselhos dos meus pais, ou o conselho do meu marido, ou o conselho da minha esposa. Esses são seus pontos fortes. E é importante você fazer uma lista bem grande de todos esses itens, com respostas bem profundas sobre elas, buscando sempre mais, o que mais, o que mais, o que mais. Aí vem o segundo quadrante, que é das suas fraquezas. Fraquezas são os pontos vulneráveis, aqueles pontos que são fracos, que podem te expor a situações. Então, quais são as fraquezas? O que você precisa melhorar? Faça uma listinha de situações, de características que você tem ou de situações que você vive que você precisa melhorar, que não são tão bons assim, que você olha e fala: puxa, numa tomada de decisão isso aqui pode pegar, isso aqui pode me fazer mal. Então eu preciso melhorar nesse ponto. Quais fraquezas os outros podem lhe apontar? Isso às vezes é discreto. Ninguém chega para você e fala: a tua fraqueza é essa. São raras as situações dessas. Mas dão umas indiretas aqui, umas indiretas ali, algum comentário, algum feedback na avaliação de desempenho. Então, é muito importante lembrar quais as fraquezas os outros lhe apontam. Onde você tem menos recursos que os demais? Eu tenho menos recurso de conhecimento, eu tenho menos recurso de dinheiro, eu tenho menos recurso de parceiros, eu tenho menos recurso de experiência. Quais os recursos que você tem menos que os outros? Onde você tem menos recursos que os demais? E aí vem as ameaças. Veja, nas fortalezas e nas fraquezas são questões internas. Já as ameaças dizem respeito a situações externas. Então, as ameaças é quais tendências podem lhe afetar. Pode me afetar a tendência de que várias pessoas estão se desenvolvendo e eu não. Então, o mercado de trabalho está pedindo por pessoas que entendam melhor como tomar decisão. Então, essa é uma tendência natural. As pessoas serem mais autônomas, terem mais condições de tomar decisões. O que a sua concorrência faz? O que as outras pessoas que parecem com você, ou que ocupam cargos que você ocupa, ou que estejam na mesma situação que você faz? Isso pode te afetar? Isso pode te deixar para trás? Isso pode te deixar na frente? Como é que vai a concorrência?
Suas fraquezas lhe expõem a que ameaça? A fraqueza de ser maleável demais, ou ser calmo demais, ou de ser rápido demais nas decisões, estão lhe expondo a quais ameaças? A ameaça é que a minha equipe, eu não consigo construir uma equipe porque eu sou tão rápido nas minhas decisões que fica tão oscilante, sem procedimento, então a minha equipe não confia em mim. Então essa é uma fraqueza que está lhe expondo a ameaça. As oportunidades são situações externas que podem se abrir para você e que você precisa entender para aproveitar. Então, quais oportunidades estão se abrindo para você? Puxa, está se abrindo a oportunidade de eu fazer um curso sobre desenvolvimento pessoal e entender mais sobre tomada de decisão. Então, essa é uma oportunidade que está se abrindo para mim. Quais são as tendências que você pode aproveitar? A tendência de trabalhar com maior autonomia, a tendência de aproveitar melhor as situações e tomar decisões mais assertivas. Então, quais as tendências que eu posso aproveitar? E como você pode transformar suas fortalezas em oportunidades? Puxa, se lá em cima eu falei que eu sou uma pessoa que pesa os prós e os contras, como é que eu posso aproveitar essa fortaleza em oportunidade? Essas são perguntas que têm que ser feitas com calma, mas que ajudam cada um de nós a trazermos a racionalidade para a tomada de decisão. Ela pode ser usada em qualquer situação, né? Aí como é que nós concluímos isso? A fortaleza, ela precisa ser explorada, são seus pontos fortes. Não menospreze seus pontos fortes, mesmo que os outros não tenham os mesmos pontos que você, mesmo que você ache que não vale nada, explore os seus pontos fortes. Porque ponto forte não é para colocar dentro da gaveta e esquecer dele. Ponto forte é para ser valorizado. E as fraquezas, o que eu faço com elas? Eliminar na medida do possível. Então, se eu estou sendo muito maleável e isso é uma fraqueza para mim, eu preciso eliminar essa fraqueza. Eu preciso aprender a amenizar ela o máximo possível. Às vezes eu não uso a palavra eliminar, eu falo a palavra amenizar. Porque às vezes eliminar a fraqueza é muito difícil, mas eu preciso fazer com que ela seja amenizar o menor possível. A ameaça. Eu preciso evitar ser surpreendido pelas tendências. Eu preciso evitar ser surpreendido pela concorrência. Eu preciso evitar ser surpreendido pela minha fraqueza ser exposta. Então, as ameaças eu preciso evitar. E a oportunidade? A oportunidade eu tenho que aproveitar. Perceber o momento que está vivendo e falar assim, puxa, eu posso, eu tenho condição, eu vou fazer, eu tenho essa tendência para aproveitar, eu vou aproveitar. Essa é a maneira prática, fácil de usar essa ferramenta numa tomada de decisão. Eu coloquei o exemplo de usar essa ferramenta na tomada de decisão para que você tenha mais clareza de quem você é, trazendo a racionalidade o máximo possível. Espero que ela seja útil para você e que você faça muito proveito dela. Agora, juntando a emoção e a razão, você pode se perguntar, diante dessa decisão que eu tenho que tomar, quais emoções surgem? Quais sentimentos vou cultivar? Como vou usar a minha razão, utilizando as minhas fortalezas, amenizando minhas fraquezas, evitando as ameaças e aproveitando as oportunidades? Construa uma boa relação entre as emoções e a razão, e você será muito assertivo em suas decisões. Boas descobertas para você. Até a próxima.